Então, de repente, os bancos passaram do patinho feio da Bolsa de Valores para ações baratas que trazem retorno de dividendo. Esse vídeo ele é mais um alerta ao investidor inteligente sobre o que ele não deveria fazer na Bolsa de Valores. Vem comigo. Antes da gente seguir e falar de Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú e Santander, eu quero deixar claro, como todos os meus vídeos, que eu não tenho viés nenhum para defender Banco A ou Banco B, eu não tenho emocional, eu sou puramente resultado. Tanto é que eu tenho os 4 bancos, então eu não tenho e não teria por que defender ou Itaú ou Banco Bradesco. Eu tenho os dois e os dois são excelentes. Vamos falar mais uma vez sobre bancos. Se você já é inscrito no canal, você já saberia que a preferência da carteira previdenciária do canal é voltado para bancos e seguradoras. Eu vou sempre falar sim de diversas outras empresas, até porque eu tenho mais de 100 empresas na carteira, então eu vou sempre estar falando de todas elas, mas o meu porto seguro e especialidade da casa é e sempre foi bancos. Eu não poderia deixar de seguir os melhores, é como eu sempre falo, o Warren Buffett, ele é o top 1 acionista do Bank of America, ele é o top 1 acionista do Wells Fargo, top 2, top 7 e top 6 de outros das maiores corporações financeiras dos Estados Unidos e do mundo. E o investidor inteligente não poderia deixar de seguir quem venceu ao longo do tempo no mercado de capitais. Esse daqui é simplesmente o maior exemplo de todos. E falando de bons exemplos, vamos começar o vídeo aqui. Quem já me acompanha já sabe, eu costumo trazer exemplos práticos de quem venceu no mercado. Esse trecho e essas anotações são de livros, então sim, eu desprendo tempo para tirar foto, para editar e para trazer aqui para vocês. Esse daqui é John Templeton. Provavelmente a grande maioria de vocês não conhecem John Templeton, mas ele é um cara extremamente importante e influente. Você encontra ele em livros pessoais, você encontra ele também nos grandes investidores. Veja só, ele diria que escolher ações é a única atividade em que não se deve seguir o conselho de especialistas. Porque se você vai no médico, você tem um problema, você pede conselho para vários médicos e a grande maioria deles vão concordar em seguir o conselho dos outros. Há um consenso. Mas se 10 analistas profissionais dizem que tal ação é uma boa compra, então você não deveria comprá-la. Qualquer coisa ótima em relação a uma empresa já vai estar embutido no preço das ações. Geralmente é mais inteligente fazer o oposto do que dizem os especialistas. E é um mantra que eu sempre trago para vocês, não só de venda de cursos, mas nesse caso em específico, em seguir especialista, casa de análise. E vocês podem até não se recordar de John Templeton, vocês podem até não saber quem ele é, mas ele influencia a vida de vocês sem saber. A famosa frase, compre quando há sangue nas ruas, é de John Templeton. Outro trecho muito importante dessa página aqui também é a lista de desejos. Essa daqui vai mudar a vida de vocês. Peter Lynch e John Templeton são mestres nisso, na lista de desejos. O próprio Barsi mantém uma lista de desejos e fica ali igual o jacaré com a boca aberta, mas é matéria para outro vídeo. Por que eu trouxe o livro? Falei agora de John Templeton, é por causa disso daqui. E deu o que falar, muita gente começou a operar, a casa de análise virando recomendação. Na semana passada, o Morgan Stanley rebaixou o Itaú, vejam só, rebaixou o Itaú e subiu a recomendação para Bradesco. Não só subiu, como colocou o Bradesco favorito entre os bancões. De olho na taxa Selic. Eu não vou comentar o absurdo que é isso, senão eu teria que me aprofundar mais, mas eu vou ler a matéria, dar as explicações dele e colocar aqui os motivos que vocês jamais deveriam seguir analista ou casa de análises. Afinal de contas, eles são analistas e não investidores. E aí, no que eles se basearam? Abre aspas. Ao traçar o histórico dos últimos 6 ciclos de flexibilização monetária, Morgan aponta que o Itaú é o banco que mais tem sofrido com o corte de juros. Só para simplificar para vocês, eles pegaram o histórico dos últimos 6 ciclos, pegaram as linhas lá atrás e colocaram lado a lado taxa Selic e como os grandes bancos se comportaram após a queda da taxa Selic, após o Banco Central cortar a taxa Selic. E de acordo com o histórico, eles viram que o Itaú é o pior deles. Ele se comporta muito mal quando há um corte na Selic pelo BC. O primeiro erro deles aqui é querer encontrar um padrão. Se vocês não leram, eu indico muito que vocês leiam os axiomas de Zurique. Eu não lembro em qual dos axiomas que é, mas se basear num padrão histórico e encontrar padrão histórico, seja em gráficos, seja em comportamentos, e acreditar que o futuro repete o passado, acreditar que se encontrou um padrão ou alguma fórmula mágica, é um dos piores erros que o investidor inteligente pode ter.
E um dos axiomas trata exatamente disso. Não existem padrões. Então eles estão acreditando que o futuro vai repetir o passado e que já sabem como o Itaú vai se comportar diante de uma queda de juro. Aí ele vai, fala um monte de coisa e fala: no entanto, estamos rebaixando o Itaú de overweight para equal weight, dada a extensa evidência de baixo desempenho quando as taxas caem. Encontraram um padrão. Isso não existe, os axiomas de Zurique falam claramente disso. É difícil ignorar os resultados menos favoráveis do banco como reação à queda da taxa passado, pelo menos frente a seus pares, apontam ele. Abre aspas. Durante o período de flexibilização, o Itaú se destacou como uma ação com desempenho abaixo e também sofreu mais do que seus pares até a flexibilização monetária, raramente superando o índice no período de 1 a 4 meses, e o ROI dos últimos 12 meses do banco também mostrou quedas mais acentuadas entre os quatro grandes quando as taxas caíram no passado. Achamos o Itaú com sensibilidade mais alta em relação a seus pares, afirma. Eu vou só seguir agora porque parece que todo mundo acordou com os bancos. Então, de repente, os bancos passaram do patinho feio da Bolsa de Valores para ações baratas que trazem retorno de dividendo, esperando alcançar incríveis 11%. Veja só. Então, em outra matéria também, eles esperam um cenário promissor para o Banco do Brasil e para o Itaú, que de fato são os que se saíram melhor. São os dois bancos que fizeram o melhor trabalho, os dois entregando um ROI na casa dos 21%, mesmo com toda a dificuldade macroeconômica, e para os bancos no cenário mundial. Vamos seguir aqui então. E quem é o vencedor? De acordo com eles, o vencedor é o Banco do Brasil. Disso daqui eu não discuto, porque ele se tornou o banco mais eficiente hoje. Só que olha a consideração deles quando a gente fala de Itaú. O Itaú hoje tem o yield de 6%, que está na casa dos 5,8%, 5,9% hoje na data que vos falo. E aqui vale um comentário, eu sempre me alongo, mas eu tenho muita coisa para falar para vocês. Aqui vale um comentário rapidinho antes de eu seguir. Esse negócio de preço teto, que foi inventado aqui agora no Brasil, o meu objetivo aqui não é denigrir ninguém, mas eu vejo várias outras pessoas, pseudo-coaches, qualquer coisa que seja, falando de preço teto. Infelizmente, eu vejo nos comentários muita gente falando qual o preço teto, qual o preço... Isso, preço teto não existe. O que existe é o cálculo do valor intrínseco de uma companhia, leva em conta o fluxo de caixa, calcula o fluxo de caixa futuro, insere uma taxa de desconto, acha o valor de uma companhia e depois compra ela no momento de desconto, seja por um momento difícil da companhia, seja por um momento difícil do macroeconômico, seja por uma recessão, seja ele qual for, mas preço teto não existe. Tirem isso da cabeça. Imagina só a seguinte situação: o Warren Buffett, ele gosta do Banco do Brasil e ele colocou um preço teto de R$ 41,50. Ele jamais colocaria preço teto para nenhuma ação. Ele colocou o preço teto de R$ 41,50. O valor da ação chegou a 43, ou seja, quando a ação chegou a 42, ele já não compra mais por causa de 50 centavos. Olha que loucura. Aí de repente a ação vai buscar 60, 70, que é o que eu acredito que o Banco do Brasil vai buscar em um médio período de tempo, e ele deixou de comprar a ação por causa de 50 centavos. Preço teto não existem. Aprendam a calcular o valor justo de uma companhia de acordo com o fluxo de caixa. Compre ela no momento desfavorável, seja lá qual for, e guarda ela para a vida toda. Ponto. Agora deixa eu voltar aqui, porque é tanta informação errada que eu perco a lógica. E aí, voltando aqui no Itaú, eles indicam compra para valorização e não para dividendos. Se o Santander tem o yield hoje menor do que o do Itaú, se o Bradesco tem um yield na casa do Itaú, o Banco do Brasil é disparidade, ele é o melhor hoje e eu não vou considerar ele, tá? O Itaú vai aumentar o payout da casa dos 30% para os 45%. Se hoje ele já paga 6% de dividendos, quando esse payout buscar os 45% novamente, esse yield vai estar na casa dos 10%. Então por que eu estou falando tanto? É simplesmente para vocês jamais seguirem casa de análise. E aí, mais uma vez, olha o que esses caras fazem com vocês. O Bradesco ele ficou flutuando na casa dos R$ 12, aqui a gente está falando da PN, por meses. Ela veio lá de fevereiro, março, abril, agora em maio que despontou. E nesse período ele era ruim, não prestava. Então o Bradesco a R$ 12 não prestava. Aí o Bradesco teve uma run aqui de quase 30%. O Bradesco beirou 16 reais. E agora o Bradesco a R$ 16 é bom. O fato deles fazerem isso a mim não assusta. Afinal de contas, eles são analistas e não investidores. O que me assusta é as pessoas seguirem. Ou seja, gente, eu vou deixar claro. O Bradesco a 12 não prestava. O Bradesco a 16 passou a prestar. Não, é o inverso. O Bradesco a 12 é a hora que ele mais presta no mundo. Para mim, isso é uma recomendação de compra. E o Bradesco a 16 já é hora de se reavaliar. E aí, de acordo com o
perfil de cada investidor, entendeu? Tem investidor que não vende, tem investidor que realiza lucro e tem investidor que vai seguir 30 anos com a ação. Aí é pessoal, isso não é recomendação de compra. E aqui só trazendo um comparativo entre as duas, lembrando, eu não tenho viés porque eu tenho as duas. Aqui eu peguei um período de 10 anos, tá? E num período de 10 anos, o Itaú trouxe um retorno de mais de 200% e o Bradesco, com toda essa queda aqui, está na casa de 76%. Se eu trouxer para o período de 5 anos, aí fica pior ainda. Nos últimos 5 anos, o Itaú trouxe um retorno acima dos 33%, e nos últimos 5 anos, o Bradesco trouxe um retorno de apenas 1%. O Bradesco, esse ano, ele apresentou uma queda de 37% no lucro do primeiro trimestre. A inadimplência vem crescendo, o PDD vem subindo, aí não é exclusividade dele, todos os bancos, inclusive o Itaú e o Brasil. E o Itaú Unibanco, vejam só, no primeiro trimestre teve o segundo maior lucro trimestral da história dos bancos, e para o primeiro trimestre ele teve o maior lucro já registrado de todos os bancos. Então, o primeiro tri do ano, o maior lucro da história é do Itaú. Então, quando eu paro para analisar isso, foi criado um paradoxo, porque de acordo com esses analistas, vamos punir quem fez um excelente trabalho, que é o Itaú, vamos puni-lo, e vamos recompensar com uma elevação quem fez um péssimo trabalho. Esses caras estão operando preço, e não existe operar preço de empresa. Eles conseguiram criar um paradoxo gigante. Quem faz um excelente trabalho é punido, quem faz um péssimo trabalho é recompensado. Então vamos seguir aqui. A título de informação para vocês, esse é o lucro compilado de Itaú, Bradesco e Santander. Combinando o lucro deles, primeiro tri do ano passado para o primeiro tri desse ano, nós tivemos uma variação de menos 18%. Então eles lucraram quase 20% a menos, os três somados, quando comparado no ano passado. Margem cresceu, receita cresceu, despesa operacional também cresceu, mas muito em linha aqui com o índice de inflação e tudo mais. E a carteira de crédito cresceu 10%, bem bacana, bem robusto. Qual que é o grande ponto? E isso daqui é interessante porque você pode ver deles combinados. Todos eles cresceram em PDD. Então, para o vídeo agora, e se você tem alguma dúvida de PDD, tem um vídeo meu do Bradesco, onde eu faço uma viagem na história e volto 20 anos atrás. Eu acho que eu peguei o balanço dele de 1999 e mostrei para vocês como funciona a provisão duvidosa em períodos de recessão dos bancos. Se surge alguma dúvida se isso vai continuar, se não vai, se os bancos vão falir, e eles já mostraram que eles não vão falir. Então para o vídeo, ver o vídeo do Bradesco vai ajudar muito. PDD disparou, subiu 54%. A gente está indo quase para casa de 26 bilhões de provisão. É muita coisa, só que isso daqui em algum momento vai diminuir. Mais um a nível de informação, esse daqui é o lucro em bilhões dos principais bancos e empresas do setor financeiro no primeiro trimestre de 2023. Lá em cima a gente tem Banco do Brasil e Itaú com 8,5 e 8,4 bilhões respectivamente, disparados os melhores bancos do Brasil. Disparado. Terceiro, a gente tem o Bradesco. Em quarto, a gente tem o BTG Pactual, e eu já falo dele. Em quinto, a gente tem o Santander. O resultado do Santander é péssimo, tem as explicações, tem porquê, e eu tenho um vídeo dele, se você quer saber do Santander, clica nele. Mas o BTG Pactual lucrou mais do que o Santander, e eu tenho certeza de que a maioria de vocês não sabia disso. Voltando lá no início do vídeo, quando eu citei de John Templeton e a lista de desejos dele, que o Warren Buffett tem, Peter Lynch tinha, e o próprio Louis Barsi tem, eu também tenho a minha lista de desejos, eu tenho praticamente 100 empresas que eu fico só esperando o momento correto, e uma delas que está na minha top 10 lista de desejo é esse cara aqui. Não é recomendação de compra, mas eu estou esperando muito o BTG me dar uma chance de entrada. Me deu uma chance no ano passado, só que eu estava de olho em outra empresa, eu acabei aportando em outra empresa, mas o BTG eu tenho uma excelente visão no que diz respeito a longo prazo dele do Brasil, a mercado de capitais, em tudo que diz respeito a investimentos. Infelizmente, o nosso país é muito pobre de inteligência financeira. Então, tudo que diz respeito à inteligência financeira e investimentos, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que um percentual relevante da população brasileira tenha uma conta investimento e não uma conta poupança. E esses caras aqui, para mim, vão ser personagens centrais disso. Eu não tenho nenhuma ação do BTG, portanto isso não é recomendação de compra, não tenho parceria nenhuma, só que eu estou esperando sim uma brecha para poder entrar. Eles já estão lucrando mais que Santander, é algo assim se analisar e sim deixá-la separadinha ali esperando uma oportunidade. E vamos falar agora dos bancos. A grande lição, Peter Lynch ensina a todos a separar as ações por categorias. Os bancos, 99% deles sempre vão se classificar em empresas de crescimento longo. Elas são grandes,
elas crescem devagar e elas pagam generosos dividendos e de forma regular. Esses são os bancos que deveriam estar separados nas empresas de crescimento lento. Falar um pouco do Bradesco, que é o objeto maior desse vídeo, só que se quer saber algo mais aprofundado, entra no vídeo do Bradesco. Os índices dele está tudo piorando. O lucro líquido caiu. O ROI despencou, segundo trimestre seguido, na casa dos 10%. PDD, quando comparado com o ano passado, cresceu 37% também, já na casa dos 10 bilhões desde o final do ano passado. Os índices de inadimplência estão horrorosos, não param de crescer trimestre após trimestre, mas vejam, lá na crise de 2015 e 2016, eles também estavam altíssimos, depois volta. É o que eu falo, empresa boa, ela passa por períodos de dificuldade. A diferença é que empresas ruins ficam pelo caminho. Acima de 90 dias também crescendo trimestre a trimestre. E de 15 a 90 dias também crescendo trimestre a trimestre. É que eu falo, o balanço do Bradesco está vindo ruim e ele só não perde para o Santander, que está conseguindo fazer um trabalho pior ainda, na minha opinião. NPL em 90 dias também crescendo. Vamos falar um pouco do yield, se você está interessado no Bradesco. Ele tem um yield histórico de 3,86%. O yield atual dele ultrapassa os 7%, mas não levem isso em consideração. Eu sempre falo para levar em consideração o histórico, porque se você comprar uma ação no topo, você vai amargar o dividend yield mínimo, vai sair da ação e vai falar que ela não presta, sendo que é você que não entendeu o mercado e comprou ela no momento errado. Mas o Bradesco ele tem um yield razoável na casa dos 4%, só que nunca se esqueçam das bonificações. Elas têm um peso importantíssimo quando você pensa no Bradesco a longo prazo. Pensando em BBDC3 ou BBDC4 não faz a menor diferença. Eu e esse canal, vocês sempre vão ver me ver operando a ZON, porque são as votantes e são do proprietário. Segundo ponto a se levar em consideração é o quanto ela é negociada no diário, na Bolsa de Valores. Para mim não faz a menor diferença, porque como eu não opero opções, não opero derivativos, isso não faz a menor diferença. Eu sempre penso no longo prazo. O yield delas é praticamente igual, o PL delas é praticamente igual, como consequência, todos os outros serão extremamente parecidos. Isso daqui é muito pessoal, tanto faz como tanto fez, essa é a grande realidade. Até porque tem muita gente que segue sempre comprar as ações PN, porque geralmente elas pagam 10% a mais quando comparada com as ordinárias, só que de nada adianta se você estiver pagando um ágio maior que 10% de uma para outra. Deixa eu tirar aqui então, qual que é a lição desse vídeo para vocês que eu quero trazer? É desse cara aqui, leia o John Templeton. Ele é muito antigo e ele não só é elogiado, como ele é seguido, por exemplo, pelo Warren Buffett, como os conceitos dele são aplicados pelo próprio Luiz Barsi. Não sigam nenhuma casa de análise, não sigam nenhum analista. Estudem por conta, se desenvolvam como homem, se desenvolvam como mulher. Estude balanço. O Bradesco vivenciou um período em que a ação estava na casa dos R$12 e ninguém queria. A ação subiu 28%, quase 30%, e a ação agora, custando R$16, virou a melhor ação de todos os bancos para eles, melhor até do que o Banco do Brasil. Uma loucura total. Gente, eu falei demais, mas como eu disse, a minha missão aqui é causar uma disruptura. Não sigam analistas, não sigam coaches, não comprem cursos online. E se quiserem, não sigam nem a mim, fica à vontade. Só que a regra desse canal, que eu com muito custo, e ainda tenho dúvida se eu continuo ou não, é uma só. Eu não irei ganhar dinheiro em cima dos meus seguidores. Eu irei ganhar dinheiro com os meus seguidores. E apesar de ser uma linha tênue, existe um hiato muito grande e diferente quando isso é levado em consideração. Desculpem ter falado muito mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Os bancões brasileiros ainda são excelentes empresas e segue o jogo. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!